Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Espectro, o podcast feito por autistas para o mundo. Meu nome é Rafael Felipe Zanoff, eu sou o host desse podcast e no nosso segundo episódio vamos falar um pouco sobre a relação música e autismo. E não, esse não é um episódio sobre musicoterapia. Nós vamos contar um pouco das nossas experiências, se somos músicos ou não e se temos sensibilidades e tudo mais. Sigam nossas redes sociais, estarão linkadas aqui embaixo na descrição. E se possível, compartilhem e se inscrevam no canal. Esperamos que vocês gostem. Espectro, feito por autistas para o mundo. Então, eu vou fazer uma pergunta para vocês. Qual que foram as músicas, os discos mais influentes da vida de vocês? E como você pode relacionar com o autismo? Eu acho difícil essa relação, a gente fazer essa relação como tema. Falar, por exemplo, um disco que se relacione, pra mim, né, no caso, com autismo necessariamente. Ou pode ser como ele relaciona com a sua vida também. Olha, no meu caso, é o seguinte, né? Eu sempre gostei, assim, de música sertaneja, né? Mas, assim, não sei se dá para relacionar com o autismo, porque eu só descobri que eu era autista na fase adulta, né? Ou seja, eu já gostava de música sertaneja nessa época, então não sei se dá para relacionar, né? Eu acho que como primeira pergunta, a gente deveria perguntar qual é a relação de cada um de nós com a música. Para depois perguntar sobre discos, tais. Porque, por exemplo, o Vitor é músico, eu sou músico. O Gustavo também trabalha na área. Então, acho que seria interessante cada um falar a relação que tem, sabe? Para depois a gente falar de gostos e tentar fazer algo que se relacione com o autismo em si. Uma dúvida rapidinho. O Vitor, ele é músico assim, de tocar instrumento, toca em orquestra, ou ele é maestro? Essas coisas. Eu sou compositor, basicamente. Eu consigo fazer música, não sei ter noção de teoria musical, mas eu sei um pouco de... Eu componho, eu não toco, entendeu? Ah, entendi. Você escreve a letra. Também. Tanto que eu fiz a música na introdução do podcast. A vinheta, ele, não sei se você chegou a ver, ele que fez. Isso mesmo. Já no meu caso, eu sou técnico de som, eu canto. Vamos perguntar para a senhorita Cibele, então, se o que ela pensa sobre o assunto. Né, Cibele? Eu não tenho muita experiência com música. Eu nunca tive interesse, assim, pra música. E daí eu me perguntava se eu deveria ter interesse. Daí até que eu me inscrevi lá no Spotify e eu comecei a me interessar, assim. Só que eu sempre ouço as mesmas playlists, assim, é mais relacionado a cada momento do dia. Tipo, quando eu vou acordar, eu ouço uma playlist, quando eu vou dormir, eu assisto outra, quando eu tô estudando, eu assisto outra. Eu sou Meu hiperfoco já virou música, sabe? E desde pequeno, engraçado, desde pequeno, minha mãe me contou uma vez que quando eu era pequeno eu gostava muito de ver o Pavarotti cantando. Aí eu ficava empolgado assim, Pavarotti, sei lá o quê. Mas a minha música sempre foi meu DNA, sabe? Eu sempre fui apaixonado. Mas eu comecei a me envolver mais com música aos 14, 15 anos de idade. Daí depois desse tempo, eu comecei a me envolver mais, gostar mais de músicas, tá mais envolvido, ter mais prazer de ouvir, sabe? Então, é isso. Eu não sou muito de gravar quem que é o compositor, qual que é o nome da música, assim. Daí já tem gente que, tipo, só 2 segundos de música já sabe quem que tá
falando. O cara fala, então esse é o álbum do Queen com o Roger Waters, sei lá o que. Eu não conheço esse cara, então... Sim, tipo, meu namorado é assim, e daí eu sempre vou ver pra conferir se é mesmo, ele sempre tá certo. Bom, eu comecei cantando na igreja. Eu fui meio que empurrado, né, pra cantar, porque era a única voz masculina que tinha. E a única voz masculina que tinha pra cantar, a única pessoa que entendia de música. E daí eu comecei cantando na igreja, mas a minha função mesmo na música é como técnico de som. Ô, Gustavo, me fala uma coisa. Por que você não investiu na carreira de cantor? Hoje você poderia, por exemplo, estar assim junto de Luan Santana, Roberto Carlos, Zezé de Camargo e Luciano, né? Cantando para milhões e milhões, concorda? Concordo, sim. Mas só que, assim, eu vivo aqui em São Luís do Maranhão. E aqui no Maranhão é uma cidade que, infelizmente, ela parou assim no século passado, em todos os sentidos. Em termos econômicos, em termos de cultura, infraestrutura. Para música, que não tem muito espaço. Se investir na carreira de cantor mesmo, eu teria que sair da minha cidade e me aventurar lá pelo Rio de Janeiro ou São Paulo. Aqui em Curitiba é quase isso também. A gente não tem muita cena aqui em Curitiba de gente que faz música e tal. Tem muito cover. Eu falei com meu amigo, ele falou que tem muito cover. Mas não tem muita banda, sabe? Quer dizer, tem umas, mas não são tão reconhecidas como a galera de São Paulo, Rio de Janeiro, entendeu? Porque nas outras cidades investem. Na cidade como Rio de Janeiro, São Paulo, lá eles investem muito em música. Agora aqui, a Alcione, por exemplo, é daqui do Maranhão, mas só que para ela chegar onde ela chegou hoje, ela teve que ir embora daqui. Vocês já podiam participar de banda, assim? Não entendi. Vocês já participaram de banda? Eu já. No meu caso, eu fiquei mais nos bastidores, né? Eu fico na mesa de som, eu tenho que distribuir som para as pessoas. Como cantor, só na igreja mesmo. No meu caso, eu nunca fui cantor, né? O máximo que eu já fiz foi cantar em karaokê. Agora cantor nunca foi. Isso daí é uma questão de dom, sabe? A pessoa já nasce com o dom. Eu particularmente discordo sobre essa questão de dom ou não. Acho que todo mundo, se tiver uma preparação vocal, um técnico vocal, consegue cantar alguma coisa, sabe? É claro que tem algumas pessoas... eu acho. Eu falo é mais fácil em certa Também idade. a pessoa tem que querer. O que estou falando não é aquele discurso, é só você tentar muito que você vai conseguir. Mas existem pessoas com maior naturalidade? Existem. Mas também não significa que cada um de nós, não possa cantar, por exemplo, eu acho. No caso, assim, quando eu falo o dom, é só você pegar, por exemplo, o Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo, com o quê? Com 5 anos, ele já cantava. Se você viu o filme Os Filhos de Francisco, você sabe disso. Se você não tiver dom, pode ser mais difícil, mas não é impossível, né? Exato. É verdade. E fora que na música também tem muita coisa para você fazer, não precisa ser só voz. Às vezes a pessoa não tem voz para cantar, mas tem habilidade para tocar um instrumento. Sim. Às vezes não tem habilidade para tocar um instrumento, né? Mas sabe fazer um arranjo, sabe fazer uma composição, sabe organizar uma banda, sabe produzir. Tem muita coisa boa para fazer na música. Mas essa questão do talento, creio eu que se você não é tão bom o suficiente para fazer uma coisa, é mais suscetível você fazer outras coisas, entendeu? Tipo, por exemplo, eu não sou jogador de vôlei. Eu posso me tornar um jogador de vôlei, mas eu não tenho essa habilidade específica para isso. Acho que a Cibele resumiu isso tudo.
Não dá pra você ser bom numa coisa por completo, mas você pode se tornar forte o suficiente pra uma, entendeu? E o oposto também é válido. Até porque não necessariamente você for um bom jogador de vôlei, você tem que se tornar um. Às vezes não é isso que você quer. Então, E a música também é basicamente isso. A música, na verdade, ela foi feita direi como entretenimento intelectual. Você nunca vai ouvir música para se tornar uma melhor pessoa. Você nunca vai ouvir uma música para estudar uma matéria. Você ouve música para se divertir. Então, quando você faz uma música, você nunca vai fazer uma música exatamente da mesma forma. Você nunca vai fazer a música, eu preciso de escala, eu preciso de esse acorde tá maior, tá menor. Não. A música é relaxamento, a música é diversão, entretenimento puro. E música não se pensa, na verdade, entendeu? Acho que qualquer ser humano tem alguma relação com a música, porque é tipo um ritmo, e todo mundo tem ritmo, né? Então, Sim. eu, por exemplo, gosto de poesia, daí eu, às vezes, quando eu tô pensando no que eu tô compondo, eu já coloco um ritmo, assim. Legal. Mas você faz poesia ou você compõe música? Eu não entendi. Não, às vezes eu escrevo alguma coisa. Ô, Cibele, me fala uma coisa. Você que escreve poesia, essas coisas, explica aqui a diferença entre poema e poesia. Pra mim é basicamente a mesma coisa, né? É a diferença entre prosa e poesia, né? Que prosa já não é uma coisa mais longa, não tem precisa ter um ritmo, já digamos, um poema lembra mais ou algo que tem métrica, né? Que tem aquelas regras lá de ritmo. Poema, basicamente assim. Poema imagine que existe uma sala e nessa sala existe um abajur. O abajur é o poema. A sala é a poesia. Existe soneto, existe prosa poética, existe poema, existe de tudo, de tudo. É isso. Poema é um da poesia, entendeu? Poesia é como se fosse o adjetivo e poema fosse o substantivo, entendeu? Entendi. Aquela história que todo artista gosta de música sertaneja, eu já não gosto, por causa que me Eu lembra odeio música sertaneja. Eu odeio música sertaneja. ruim assim, da vida. Quando Eu já o não meu ex posso falar, eu já não posso falar isso, porque como eu falei para vocês, né? Quando eu descobri que eu era autista, eu já gostava de música sertaneja, né? Então, acho que isso não está relacionado a ser autista ou não, está relacionado a gosto, né? Pra mim, eu não gosto de música sertaneja porque não faz parte da minha estética. Mas já pra você faz muita parte, porque é sua vivência, sua experiência, seu modo de vida. E isso já condiz, entendeu? Mas pra mim, como eu sou um cara mais. Não vou nem falar que eu sou culto erudito, que eu não gosto dessas palavras. Mas eu gosto mais de quando tem mais refinamento, sabe? E é o meu estilo Meu estilo, entendeu? Mas eu não tenho nada contra quem escuta também. senão eu brigaria com você. Agora, no meu caso, como eu sou técnico de som, a sensibilidade auditiva, no caso, me ajuda até. Uhum, faz sentido. Porque eu já tenho facilidade. As mínimas notas que estão faltando, que estão sobrando, né, eu consigo ouvir. Na sonoplastia, a questão da sensibilidade auditiva me ajuda muito. Som muito alto, lugares muito barulhentos, assim, me incomoda. Eu não sei se acontece não sei se é o seu caso, mas se você mixa, como que a mixagem ajuda como a hipersensibilidade ajuda na mixagem e masterização? Como eu acabei de falar, porque aquelas notas, aquelas mínimas notas musicais, as mínimas frequências, eu não sei se você já tiver a oportunidade de fazer uma consulta auditiva, né?
Eu não sei se é assim que se chama. Teste audiométrico. Nenhum de vocês nunca fizeram, né? Não. Eu não consigo ouvir sons agudos no lado esquerdo. Caramba. É muito. Você não consegue ouvir som agudo ou Cibele? É só quando você faz o teste lá, aparece um pouco. Então, tipo assim, se alguém assobiar, você não vai ouvir, porque o assobio é um som agudo, correto? Não é todos os sons agudos, mas é numa determinada frequência. Como vocês sentiam a música quando eram pequenos? Vocês conseguem lembrar alguma coisa assim? Como vocês gostavam de música? Ou era só música infantil, coisa do gênero? Assim, no meu caso, eu nunca ouvi assim música infantil, sabe? Mas quando quando a minha mãe tinha carro, essas coisas, né? Que eu ia com ela na minha avó materna, né? Quando ela era viva, eu gostava de ouvir música no carro, né? Às vezes, quando meu pai ligava o som para ouvir música, eu gostava também, né? Mas música infantil eu nunca fui de ouvir, sabe? Não, assim, não é que eu não gostava, é que eu nunca tive interesse em procurar, sabe? Eu acho que mais ou menos o que ele está falando é o seguinte, porque eu também não tive assim essa coisa de escutar muito música infantil na minha infância. Eu escutava música mesmo para adulto. E na minha época de infância tocava muito MPB e esses forróis antigos, né? Que na minha opinião, são muito melhores do que os de hoje. Né? Aliás, até porque os forróis, forró hoje se misturou muito com sertanejo, né? A gente já não sabe mais o que é forró, o que é sertanejo. E essas músicas de MPB, como Marisa Monte, a Luca, os Tribalistas e outros que tocavam, me trazem assim, muitas lembranças boas da infância. Porque, assim, no meu caso, eu moro numa ilha. Tem muitas praias aqui. Então, geralmente, todo final de mês, a, a nossa diversão aqui em casa era ir para a praia. E eu me lembro que a gente ia de ônibus para a praia, não demorava muito, era questão assim de 20 minutos, mas só que dentro do ônibus tinha algumas caixas de som espalhadas pelo ônibus e eu ficava escutando aquelas músicas. E ainda hoje, quando eu escuto essas músicas, né, me vem essa lembrança na cabeça, assim. Eu e minha família estar na praia, assim, brincando, eu andando de ônibus, vendo a paisagem. Musicalmente, eu ainda estou preso no passado. Essas músicas atuais, assim, não me encantam muito. Quando eu tinha uns 15, uns 14 anos, eu queria ouvir música também. E daí eu pedi para minha mãe para ela me levar numa aqueles loja que vendia CDs. Daí o cara disse qual que tava mais na moda e eu peguei aquele. Assim, daí eu acabei gostando. E qual seria? Na época foi o U2 que ele recomendou. Ah, meu pai ama U2. Eu nunca ouvi, nunca parei pra ouvir. Só ouvi Coldplay no máximo. Daí me lembra da minha adolescência. Assim, a minha história com a música é um pouco diferente. Eu odiava qualquer tipo de música, eu não suportava ouvir música. Desde muito pequeno até, sei lá, uns 13 anos eu não gostava de música. Só que apareceu uma oportunidade aqui na minha cidade de entrar para uma associação na qual tinha aula de violino de graça. E eu tinha uns, acho que 14 anos. Daí eu falei, por mais que eu não gostasse de música, eu achava o violino um instrumento legal, bonito, sei lá, chique, não sei, sabe? Eu falei, vou tentar. Daí eu entrei no mundo da música mesmo tocando. Depois que eu comecei a estudar, a ouvir música mesmo. Mas na infância eu não tenho memórias de música, não. De parar pra ouvir música como divertimento. Não, isso não existia.
Aí, aos 10 anos de idade, eu lembro que eu não, odiava bossa nova e jazz. Porque minha mãe, ela colocava umas músicas de bossa nova aqui em casa. Aí ela colocava assim e eu ficava, ai, saco. Eu criei esse ódio pelas essas coisas de jazz, samba, bossa nova, essas coisas mais brega assim, sabe? Hoje em dia eu amo todo tipo de música, quase tudo, né? Não gosto muito de sertanejo universitário. Sertanejo raiz eu gosto. Onde que jazz é brega? Pois é, eu tinha essa mentalidade na cabeça. E vocês conseguem relacionar a música ao autismo em si, de alguma forma? Eu consigo achar cantores que são autistas, no mínimo. Qual alguns aí que você conhece? Tá, tem o David Byrne, tem o Gary Newman. Infelizmente eu só achei esses dois, mas eles são diagnosticados Asperger, autistas. David, Ou David seja, Byrne. ou seja, assim, aliás, não sabia. só pelo nome, já se vê que são cantores ou ingleses ou americanos, né? Sim, o David Byrne é americano. O Gary Newman eu acho que é britânico, não sei. Pelo nome parece. Né? Daí são esses dois. Mas não me lembro. Talvez Eric Satie tinha alguma coisa, mas eu não tenho certeza. Então é isso. Tá That's it. precisando de cantor brasileiro autista, né? Pelo que eu vi, pelo menos 2 bandas autistas no Brasil. Uma em Brasília e outra em Curitiba. Oh, legal aqui. Oh, legal. Qual que é o nome daqui de Curitiba? Eu não achei. Eu lembro de ter visto uma matéria na RPC falando sobre essa banda, mas eu não achei o nome dela. Mas ela existe. Mas a de Brasília chama Time Out, que foi aquela alvo de humoristas, né, entre aspas. Tenso. Ai, que ódio. O que pode estar acontecendo aqui no nosso país é porque às vezes a pessoa é autista e não sabe. Que no Brasil, vamos dizer, digamos, de 2015 para cá é que tem se falado muito, né? Mas antes ninguém nem sabia o que era. Ô, Gustavo, só que outra coisa que pode acontecer também é o seguinte: a pessoa é autista, ela sabe, tem diagnóstico, só que esconde. Também tem isso. Ela cria, assim, como é que eu poderia dizer, um personagem, né, digamos assim, só para não, só para esconder que é autista, entendeu? Uhum. Certo? E até existe um certo preconceito de que autista gosta de silêncio, né? Eu não achei nenhuma pesquisa nesse sentido. Eu procurei, mas não existe nenhum artigo científico. Ah, tá, entendi. Tá, Mas entendi, será que ele verdade. não está se referindo à sensibilidade acústica? Eu não sei exatamente. E Entendi falando agora. em sensibilidade, No meu tem? caso, eu não suporto barulho, tá sendo claro. Justamente por causa da hipersensibilidade. Eu também, eu não gosto de barulho. Quando eu vou ouvir música, eu sempre fico regulando o volume pra não ficar muito alto nem muito baixo. Exatamente. Mas uma pergunta, o que seria exatamente o meltdown? Porque meltdown pode ser, quer dizer, o meltdown pode ser resumido em que palavra? Ô, Vitor, acho que eu consigo te explicar mais ou menos. O meltdown é aquela crise que assusta as pessoas que estão ao redor, né? Porque alguns autistas choram, outros se autoagridem, né? Outros começam a quebrar as coisas, sabe? Isso é o meltdown. Você diz quando acontece por exemplo, a crise de ansiedade pode ser comparada ao meltdown? Aí acho que não. Aí já não sei dizer, né? O conceito de meltdown que eu conheço é esse, né? Pelo que eu já vi outros autistas falando. Termos também que eu não conheço é melt alguma coisa, melt up, sei lá. E aquele negócio de steams lá. Ah, o Steam, eu pulo. O meu Steam é pular.
Eu esqueci a palavra para Steam em português. Qual que é? Ô, Sibeli, o que é Steam? É a mesma coisa que estereotipia. Acho que é isso. Movimentos repetitivos, com a mão, por exemplo, pular, andar na ponta dos pés. Ah, sim. São padrões comportamentais repetitivos. Não sei se eu posso dizer assim, que eu não sou da escola. Hum. Eu acho que música não me incomoda, mas alguns outros tipos de barulho incomodam, né? E quais são. Uma pergunta bem aleatória: quais são suas estereotipias? Eu, quando eu tô ansiosa, eu fico mexendo com a mão, assim. Eu toco no queixo. E você, Rafa? Se eu tenho estereotipias? Eu não sei se conta como estereotipia, mas eu tenho um costume que eu não sei se é mania, estereotipia e o que vai diferir essas coisas, mas eu pego palavras e fico escrevendo, tipo, com os dedos, sabe? Formando com o pé. Eu sempre fiz isso e sempre vou fazer, eu acho. Em 2015 eu tive umas 3, 4 manias. Eu tinha mania de ficar assim com o olho, porque assim, eu fico contando ritmo. Às vezes fico contando ritmo de coisas. E inclusive eu percebo o ritmo das pessoas também. E eu tive 3 manias, uma de ficar esfregando a mão na parede, porque eu achava que a energia era meio pesada dos outros, eu ficava esfregando o olho e passava na parede. Eu chegava essa questão do ritmo também, de ficar contando tudo. E é isso. Eu coloco muito a mão no olho também, e agora não deveria, né? Pra se prevenir e tal. Pois é. Mas essa questão do olho, pra mim, quando eu acho que a pessoa tá coçando o olho, é porque ela tá com uma energia pesada. Então, e é isso que eu me questiono também. Porque assim, todos nós autistas temos uma maneira diferente de ver o mundo. Então ele propõe uma pergunta. Vocês percebem isso quando vocês vão conversar com alguém? Aí as pessoas falam: Nossa, o que você está falando? Nossa, que visão diferente é essa? Acontece com vocês? Comigo não acontece não, né? Comigo assim não acontece não. Não sei, assim, eu não sei se é uma visão diferente, né? Só sei que quando eu noto assim de certa forma algum erro, eu falo, né? Não, isso tá errado, isso é abominável, né? Não tem muitos filtros, né? Agora, assim, eu não noto assim os autistas assim com uma visão diferente. Eu vejo assim os autistas alinhados com a grande massa, né? Não, eu digo visão de mundo. Não digo nem como você é visto. Eu digo como você. O fato de. Não sei se você enxerga as coisas de forma diferente. Eu acho que todos. Dependendo da forma com que a gente vive, nós autistas enxergamos o mundo de uma forma diferente. Eu não sei se. Não é o seu caso, entendeu? Não sei. Por isso que eu tô perguntando. Agora, você sabe uma coisa que me chama a atenção? Se você pegar assim a questão, por exemplo, assim, existe a hipersensibilidade e a hipossensibilidade, certo? Aí, se Isso. você pegar a hipossensibilidade auditiva e a hipossensibilidade auditiva, se você pegar o número de autistas que já relataram que não suporta barulho, é enorme. Agora, se você pegar o número de autistas que falam, eu amo barulho, eu escuto música no último volume, é muito raro. É isso que me chama a atenção, sabe? Existe os dois, só que tipo, somente um se manifesta. Nesse caso, são poucos, né, que se manifestam. Os que são hipossensíveis não se manifestam. Eu tenho outra pergunta também. Vocês usam bastante aqueles fones de ouvido, assim? Porque eu, esses tempos, estava usando muito. Eu acabava usando para não ter que me relacionar com pessoas, porque se eu não uso, eu fico perguntando por que as pessoas não se aproximam de mim, essas coisas. Eu No uso meu bastante. Pode falar.
No meu caso, não uso fone de ouvido não, né? Porque primeiro que eu não tenho a questão da hipersensibilidade, né? E segundo que eu gosto de escutar a conversa, né? De prestar atenção no que os outros estão conversando. E o fone atrapalharia nesse caso. No meu caso, eu uso bastante o fone, ainda mais quando eu comecei a trabalhar em construção civil. Aí o ônibus que eu ia e voltava do trabalho era da empresa. Então, e geralmente em construção civil as pessoas não são muito educadas, né? Assim, não são pessoas que não são pessoas agradáveis. Então, uma forma que eu achava de me isolar mesmo era usando o fone. E daí eu botava o fone e já estava subentendido que eu não queria conversar com ninguém, somente escutar minha música ali. Eu, por exemplo, não consigo andar de ônibus sem telefone. Vamos conversando, me irrita demais. Então, sempre que eu vou andar de ônibus, de van, eu sempre tô de fone. Mas essa questão do fone, eu percebo que eu não gosto muito de usar fone porque eu gosto de usar fone pra ouvir, mas quando eu saio pra ouvir, eu não tenho muito, tipo, por exemplo, na época eu ia da escola do meu irmão até o cursinho. Daí eu não me sentia gostoso indo de fone entre esse percurso, porque como eu falei, a minha visão do mundo é meio diferente. Eu senti uma energia muito pesada quando eu ouvia de fone. Por quê? Deixa eu explicar. Quando você passa, não sei se é com vocês, mas quando vocês passam por um monte de gente, vocês não sentem um desconforto? Sim. Então, Desconforto em que sentido você diz? no sentido de muita gente falando, conversando, fazendo barulho, blá 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 blá. Uhum. Então, no meu caso, não sinto desconforto não, né? Porque foi como falei para você. Eu gosto de ouvir conversa alheia, sabe? Então, tipo assim, quando duas pessoas começam a quebrar o pau, aí meu radar já liga, sabe? Mas é por conta da sua questão de vivência, entendeu? É só um modo de vida. Hum. Mas, continuando, eu não gosto muito de. Eu não sou nem um pouco apaixonado por ouvir uma música no fone de ouvido e ter um monte de gente falando, conversando, barulho de carro, sei lá o que. Aquilo me dá um desconforto enorme e carrega muito, entendeu? Então, pra mim, questão do fone, eu não me sinto apropriado a ouvir em qualquer lugar, entendeu? Para mim, o fone já vai funcionar como uma forma de inibir os sons externos, tentar inibir, para eu não ter que ficar ouvindo as conversas. Então, para mim, funciona nesse sentido. Boa ideia. Mas daí tem que erguer um pouco o volume, né? É excessivo também, né? Se a gente fica só usando fone, as pessoas podem achar que a gente é meio antissocial e que é falta de educação, sei lá. Mas na rua, eu acho que não sei. Daí é isso. Eu tenho uma pira muito grande com energia. Por isso que eu digo, a vivência do Fábio acho que foi um pouco mais popular que a minha. Eu tô jogando. E a minha foi, tipo assim, meus avós e minha família toda são todos um pouco eruditos. Daí, tipo, a gente sempre ouvia música clássica, a gente conversava sobre coisas diferentes. Daí eu sou um pouco mais fechado, mesmo sendo extrovertido, eu sou um pouco mais fechado em relação à popularidade, entendeu? Daí é isso, entendeu? Eu ouvia bastante música clássica também antes. Música sim. clássica é muito lindo, né? Ô, Vitor, me fala uma coisa. O que seria essa coisa de erudita que você fala? Erudito no que eu falo, não no sentido de cultura, mas no sentido de costumes. Como assim? Por exemplo, eu tenho muitos avós, como eu posso dizer, ele não tem muita atualização, não no sentido de não se atualizar, mas no sentido de se atualizar nos costumes. Estou um pouco confuso, mas vou explicar.
a cultura que existe na minha família, pelo que eu sei, eu não posso julgar muito, é basicamente como se fosse que a gente é originado de família de alemães. Daí a nossa família é como se fosse, por exemplo, meu avô, ele manda mensagem no WhatsApp, ele manda como se fosse um e-mail, entendeu? Abraços, vovô. Claro, não tô falando mal disso, eu tô falando que existe uma certa. Tipo, eles não se atualizaram a moda nova, entendeu? É isso que eu tô querendo dizer, entendeu? Eu acho que isso não é necessariamente falar em erudição, mas e sim falar em anacronismo. Anacronismo é quando a pessoa está meio que fora do seu tempo. Gostar do erudito é gostar de coisas do passado, coisas consideradas como, entre aspas, clássicas. Por exemplo, a gente fala música clássica, que é um termo incorreto, até porque clássico era um período da música, que veio depois do bababá. Mas o que é interessante no que você falou é que eu não sei se eu diria que sua família é erudita ou se a sua família é presa em costumes do passado, entendeu? Não tô criticando sua família, não é isso. Só... Tudo bem, O tudo que bem. eu Sem acho, problema. Talvez. Mais tradicionalista. Sim, não sei se é o caso. Não sei se é o caso de todos, né? Mas assim, no meu caso, assim, eu cresci estando sempre assim, no meio de pessoas, sabe? Os meus parentes, por parte de mãe, por exemplo, são numerosos, né? Então, tipo, sempre quando, assim, nesses jantares de Natal, Ano Novo, sabe? Tem sempre muita gente, né? Aí, quando eu estudava, né? Acho que na quinta série, mais ou menos, eu já pegava ônibus para ir para a escola, né? Então, tipo, para mim nunca foi problema, né? Tá no meio de um monte de gente, sabe? Isso daí tá mais relacionado à vivência, né? Eu gosto do anonimato, de certa forma, de estar entre pessoas que eu não conheço, mas de ser pessoas que já têm alguma expectativa sobre mim, daí já é diferente. É verdade, eu concordo. Eu também não gosto de. Tipo assim, se a pessoa julga eu de uma forma no sentido de acabei de conhecer ela e ela não for muito. Eu tenho um problema muito forte quando as pessoas não vão com a minha cara. Tipo, eu acho que eu fiz alguma coisa de errado pra elas não irem com a minha cara, sendo que na verdade não é bem assim. As pessoas não se gostam de olhar. Tenho amigos que eles olham para as pessoas e às vezes eles olham tipo assim, tipo. Nossa, que pessoa horrível. Parece que eu tô julgando, claro, não que eles estejam fazendo isso, mas o modo com que eles olham, entendeu? É meio padrão, assim, socialmente. As pessoas julgarem as outras, ter um certo conceito das outras só pela intuição, entendeu? É meio Não complicado. conhece a pessoa e já tá julgando. Exatamente, exatamente. Então, é um pouco chato, mas é por isso que nós autistas, temos um pouco mais compromisso com as coisas, no sentido social. Porque a gente sabe que existem pessoas que enganam e existem pessoas que não enganam, mas mesmo assim a gente é inocente. Então a gente tem mais uma confiança em relação aos outros que dá pra que os outros, quando é amigo da gente, os outros conseguem ter muito mais credibilidade pra gente. Porque a gente não tem essa. Não sei se. Uma pergunta, na verdade, pra vocês. Vocês acham que existem pessoas Aspergers que mentem? No sentido de mentir mesmo, de enganar essas coisas? Eu acho que existe, eu acho que é como a gente estava falando ainda agora mais alguns minutos atrás, né, sobre a questão do preconceito. Então, a pessoa praticamente tem que se esconder, né? Tem que mentir. Eu já acho que é Mas mais difícil pro já não Asperger é mentir. natural, mas não é natural, né, do Asper. É, Mas só quando é extremamente necessário, assim, daí eu omito alguma coisa, tipo,
até chego a mentir, mas isso não é por qualquer motivo, assim, né? Não é normal meu. Não é por maldade. É isso que eu tô dizendo. Mentir é normal, agora mentir pra socializar também é meio complicado. Eu acho assim, existem assim autistas que mentem, né? Só que mentem assim como qualquer outro indivíduo, né? É isso que eu tô dizendo. Assim, pela experiência em grupos, na comunidade em si, o que eu vejo eu vejo muitos, principalmente Asperger, mentindo para se não sentirem tão vulneráveis, sabe? Eles usam a mentira como um mecanismo de defesa. Eu não sei se isso aplica a mim, eu não sei, talvez um pouco, mas o que eu vejo é que parece que tem essa reação. Mas é mais como, eu vou mentir pra que eles não me usem como xingamento, zoação, né? Entendo. E vocês, quando pegam uma pessoa mentindo, vocês usam, que existe muito o termo sincericídio, que tipo, pra gente, quando a gente é sincero até demais. Já aconteceu de vocês serem sinceros a ponto de pegar alguém mentindo? Ou serem sinceros demais em alguma situação, não sei. Assim, no meu caso, eu sempre fui franco, sincero e verdadeiro, sabe? Não consigo assim, como é que eu poderia dizer? Tipo assim, falar aquilo que a pessoa quer ouvir para agradar, né? Não consigo fazer esse tipo de coisa. Então, o que eu ia falar também é o seguinte, sabe aquela coisa de assim, tipo assim, criar um personagem, né? Ou seja, a pessoa fala aquilo que não gostaria só para agradar o outro, né? Eu não gosto de fazer esse tipo de coisa, né? Então, eu já me compliquei um pouco com essa história de sinceridade há alguns anos atrás na universidade. Eu tinha um professor que na segunda semana de aula, ele chegou perguntando pra gente, o que vocês estão achando do meu método de dar aula, gente? E foi perguntando, Carlos, o que você acha? Jonathan, o que você acha? Tá bom? Daí todo mundo, sim, tá muito bom, professor. Aí Daí você ele falou, perguntou, e você, Rafael, tá gostando da minha aula? Eu falei, não, professor, não tô. E todo mundo ficou em choque, assim, e eu não tava entendendo porque. E eu acabei me queimando um pouco. mas... Ué, você se queimou por quê, se você foi sincero? Porque existe uma convenção social de que a gente tem que agradar os outros, sei lá. Mas é errada essa convenção, a gente não pode agradar. Porque a sinceridade, pra mim, é como se fosse uma chave de braço, sabe? Tipo, se você... Enfim, se você é sincero com uma pessoa e ela percebe que você tá fazendo sinceridade pro bem e não pra atacar ela vai ter mais credibilidade pra você do que com as outras pessoas, entendeu? É isso. Mas eu percebo que isso daí é até uma questão cultural brasileira, né? O brasileiro, ele não gosta de pessoas sinceras. O presidente tá aí Brasileiro, pra ele isso, né? gosta de... Infelizmente. Ô, Gustavo, a questão aqui é a seguinte: primeiro, o brasileiro, né, a maioria esmagadora odeia a verdade, ou seja, o brasileiro assim, ele quer ouvir o que agrada a ele. Exato. Não importa se é verdade ou mentira. E outra coisa, o brasileiro ele não quer pensar por conta própria, né? Ele não quer ser um indivíduo com suas próprias convicções. Ele quer ser Maria vai com as outras, né? Sim. Isso mesmo. Ele não quer ser um indivíduo com suas próprias convicções. Eu mesmo nunca gostei dessas coisas. Se você chegou até o fim, mais uma vez, muitíssimo obrigado. Esperamos que vocês tenham gostado. Até terça que vem.